Fala vascaíno sincero. Aqui o que mais vai ter é vascaíno sincero reclamando aí desse jogo medíocre. Eu nem vou dizer medíocre. O Vasco tem que melhorar muito, mas o Vasco tem que melhorar muito para ficar ruim. Sou um vascaíno aqui de Santa Catarina e me dá vergonha de assistir um time desse. Mas foi contra um Palmeiras que é o atual campeão brasileiro, mas do jeito que o Vasco jogou, o Vasco não ganha nem do Avaí, que na minha opinião é o time mais fraco da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco com esse time não briga nem para ser penúltimo, com certeza vai brigar para ser o último colocado. Que o Vasco possa trazer esses reforços urgentemente, porque a situação já é crítica desde a primeira rodada. Bem, hoje foi a estreia do Vasco no Brasileirão e... Pois é, tudo que temíamos aconteceu. O Vasco estreou muito mal, perdeu de 4-0 para o Palmeiras, um jogo pavoroso com uma zaga terrível. Uma zaga que por acaso homenageou o Dia das Mães, porque foi uma mãe para o Palmeiras. Velho, que jogo ruim. Enfim, vou fazer a minha primeira análise do Brasileirão do ano, com uma derrota vergonhosa do Vasco. Vamos que vamos. O Palmeiras começou avassalador, indo para cima do Vasco. Acabou conseguindo um pênalti logo no início do jogo. Antes de 10 minutos de jogo já estava 1-0 para o Palmeiras. O Vasco teria que remar contra um time que era tecnicamente mais forte, dentro de sua casa, com o estádio cheio. Mas, ainda se acreditava. O Vasco começou a jogar um pouco, emparelhando o jogo, mas acabou não conseguindo segurar o Palmeiras e acabou sendo vencido. Enfim, tem muita coisa ruim para falar desse jogo, poucas coisas boas, pouquíssimas mesmo. Vamos. Sobre o Palmeiras em si, o time mostrou sua potência técnica, a diferença entre os jogadores do Palmeiras e os jogadores do Vasco. Em uma determinada cena eu vi o Jomar e o Mina, um do lado do outro, e eu vi a discrepância de habilidade entre os dois. O quão ruim era o Jomar e o quão bom era o Mina. Isso explicava um pouco por que o Palmeiras era melhor que o Vasco. Enfim, e o time do Palmeiras não estava jogando isso tudo não. Teve muito excesso de preciosismo, muito erro de passe. No primeiro tempo o Vasco até se aproveitou de algum deles. Mas enfim, ainda assim o time tecnicamente era muito melhor que o Vasco. O time do Palmeiras mandou no jogo, empurrou o Vasco para o seu campo de defesa. Enfim, foi um 4-0 que poderia ter sido até pior se não fosse o ótimo goleiro que o Vasco tem. Depois do gol do pênalti, o Vasco até deu uma emparelhada, começou a empurrar o Palmeiras para o seu campo. Até começou a jogar, mostrar um futebol. Teve alguns lampejos de chance, teve alguns lampejos de time, mas acabou não concluindo em gols. O Iago Pikachu teve uma boa chance que foi defendida pelo Fernando Praz, e o Douglas teve uma chance na cara do gol que ele finalizou no travessão. Foram as melhores chances do Vasco, o time não produziu muito ofensivamente, seus jogadores quase não atacaram o gol do Palmeiras, enfim, foi um jogo muito feio, o Vasco jogou muito mal, a defesa horrível, o meio de campo não se encontrava e o ataque inexistente. Conclusão, o Palmeiras acabou se crescendo e acabou goleando o Vasco. Pô, Vasco, deu molinho, cara. Esse Jomar aí, 3 gols por causa do Jomar. Ninguém merece não, tem que vir logo esse zagueiro aí. Reclamaram tanto do Rodrigo aí. Agora o Jomar. Quero meu Vasco de volta. Valeu, vascaíno. Bem, como jogou a defesa do Vasco? Terrível, terrível. A defesa do Vasco estava muito ruim. Jomar, meu Deus do céu, que zagueiro ruim. Jomar foi a bruxa em campo, jogou muito mal. Fez 2 pênaltis, quase fez um gol contra. Estava sendo dominado pelo Dudu do Palmeiras, que estava fazendo o que queria com ele. Rafael Marques também não estava contribuindo muito. Henrique, meu Deus do céu. O Palmeiras atacava sempre pela esquerda. E eu nunca vi o Henrique. Onde é que esse cara estava? Do lado direito, o Gilberto com um pouco mais de habilidade, mas também defensivamente ainda não era o ideal. Bem melhor que o lado esquerdo, logicamente. Mas o Gilberto, ele atacando, ele é muito melhor que defendendo. Porém, dos 4 jogadores de defesa, ele era o melhor. Rafael Marques, Henrique e principalmente Jomar, meu Deus do céu, destruíram o jogo. No meio de campo eu destaco só o Douglas. Douglas Luiz no primeiro tempo jogou muito bem. Fazia boas roubadas de bola, conseguia fazer o time jogar para frente, tentou alguma coisa, perdeu um gol na cara sim, mas ainda assim era o melhor jogador do Vasco em campo. Mas enfim, um só jogador não iria resolver nada como não resolveu.
Dou um pouco de destaque para o Matheus Vital também, que fez algumas poucas boas jogadas, mas acabou ficando apagado como o resto todo do time. Não é culpa do garoto. Luiz Fabiano, meu Deus, Luiz Fabiano, eu sinceramente ainda não sei o que será de Luiz Fabiano no Vasco. Ainda muito lento, demorava para entender as jogadas, não se adiantava os zagueiros. Sinceramente não sei se Luiz Fabiano é a resposta para o ataque do Vasco. Acabou sendo substituído e, sinceramente... Bem, das substituições, entrou Paulo Vitor no lugar do Jean. O que acontece? O Vasco já estava perdendo, não adiantaria deixar o Jean lá, um volante de marcação, com o Vasco precisando ganhar. Então o Milton Mendes trouxe o Pikachu para o meio para ajudar o Douglas na marcação e colocou o Paulo Vitor na ponta. E o jogador até me surpreendeu algumas jogadas, rápido, tentava, mas enfim, não era o jogo ideal para sua estreia e acabou não fazendo muita coisa. Kelvin no lugar do Luiz Fabiano. Kelvin também não fez quase nada em campo, mas enfim, pelo menos correu atrás da bola, coisa que o Luiz Fabiano parece que nem fazia. E Bruno Galo entrou porque o Gilberto se machucou, o Pikachu foi para a lateral. Bruno Galo recompôs o meio de campo, mas enfim, nenhuma das substituições fizeram grandes coisas. Acho que o Paulo Vitor foi o que mais se destacou, tentou alguma coisa, mas não era a noite do Vasco. Bem, o melhor jogador do Vasco em campo, Martin Silva, com certeza. Se não fosse o Martin Silva, o jogo tinha sido 92-0. Na moral, a zaga estava muito ruim mesmo. O Palmeiras chegava fácil no gol do Vasco. Dudu infernizou o Jomar. Martin Silva salvou pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades na cara. Teve que sair da área e dar uma de zagueiro, porque, né? Os zagueiros... Enfim, para mim o Martin Silva foi o melhor jogador do Vasco. Ele conseguiu evitar o pior. Pior jogador do Vasco. Eu tô colocando pior entre os piores, porque muita gente jogou mal. Mas ninguém foi tão mal quanto o Jomar. 2 pênaltis, quase fez um gol contra, perdido em campo, dominado pelo Dudu. Eu espero muito que ele fique perdido lá em São Paulo mesmo, nem volte com a delegação pro Rio. Jomar e Rafael Marques e zaga titular, não tem como. Ele era os zagueiros reservas do Vasco. Estão assumindo uma titularidade pro Brasileirão. Não tem como. É impossível você pensar que isso dê certo. Não tem como. Uma curiosidade à parte, muita gente comentou do lance de Zé Roberto ter feito o pênalti no Iago Pikachu. Foi pênalti mesmo, mas não foi aquele pênalti gritante, enfim. Diferente dos pênaltis que o Jomar fez, que foram pênaltis gritantes, o Zé Roberto fez aquele pênalti meio que cometido. O Pikachu até reclamou com o Bandeirinha, falou, ele foi puxado, mas o Bandeirinha enfim não assinalou. Talvez um gol naquela altura do jogo tivesse mudado alguma coisa, ou talvez não. Mas enfim, é só uma curiosidade à parte. Não muda o fato do Vasco ter jogado tão mal. Para finalizar, eu quero dizer, início de Brasileirão, o Vasco já está na zona de rebaixamento. O time começou muito mal, começou sendo goleado, era um time que já tinha muita desconfiança de sua torcida, e agora vai ficar pior. Vai pegar o Bahia embrasado, que fez 6 gols, o Vasco não conseguiu fazer 1, ainda tomou 4. Eu espero muito que esse time acorde, porque já era para ter entrado acordado. Tá certo que pegou o Palmeiras, que é um elenco muito mais qualificado, estava numa condição melhor de jogo, os jogadores do Vasco, enfim. Mesmo assim, para não fazer feio no Brasileirão, não dar susto em sua torcida, é melhor começar a jogar bola. Em outro vídeo eu vou falar referente aos reforços, referente à zaga. Por enquanto, é isso aí. Palmeiras 4, Vasco 0. Fazer o quê? Mas me diz você, o que você achou desse jogo? Quem foi o melhor? Quem foi o pior? E quais são as suas perspectivas de futuro para o Vasco? Você tirou alguma coisa de bom desse jogo? O que dá para se aproveitar? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. É isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais. O jogo Palmeiras e Vasco, eu particularmente vi um time totalmente desorganizado. Time sem entrosamento, jogadores fracos demais. Um time cansado, não tem nem condição de reagir a nada. Não vejo isso na culpa só da diretoria ou do técnico, e sim dos jogadores também, que não honram a camisa que estão vestindo. Parece jogadores mercenários, estão jogando só pelo salário. Então se não vir a vontade dos jogadores mesmo, não vai mudar em nada. O Vasco não vai brilhar nesse campeonato brasileiro. Não vai brigar pelas cabeças, não. Vai ser a mesma coisa de
de todos os anos, meio da tabela para baixo. Eu espero que isso melhore, né? Que esses reforços que estão chegando aí podem dar uma cara nova ou continuar na mesma.